Olá, crianças, tudo bem? Tudo certinho? Vamos falar um pouquinho sobre a decisão da Suprema Corte quanto ao fim da obrigatoriedade do regime jurídico único? Pois bem, o vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas vale a pena você ficar até o final. 5 de outubro de 1988, promulgada a Constituição, há um comando previsto no artigo 39, que a União, os Estados, o Distrito Federal, bem como os municípios, instituíssem regime jurídico único aos seus servidores, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. Significa dizer que as pessoas jurídicas de direito público de cada um desses entes federativos somente poderiam contratar seus servidores por um único regime. Quase todos os entes federativos escolheram como regime jurídico único o regime do cargo público. Só para deixar dois exemplos para vocês, a União promulgou a Lei 8.112 de 90, que estabelece o regime jurídico único dos servidores da União, e aqui no estado do Rio de Janeiro foi promulgada a Lei 1698 de 90 também, que estabeleceu a criação do regime jurídico único, também sendo o regime do cargo público. Beleza? Andamos bem, andamos sem problema. Todos os entes federativos em obediência a esse comando constitucional. Pois bem, 1998, a dita reforma administrativa do Estado brasileiro, que estabelece uma série de mudanças buscando eficiência. Dentre essas mudanças, a alteração do artigo 39 da Constituição. A emenda 19, quando promulgada, passa a ter a previsão, o artigo 39, que incumbiria a União, aos Estados, ao Distrito Federal, bem como aos municípios, instituírem Conselho de Política e Remuneração de Pessoal no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. Vejam, esse novo comando contido no artigo 39 da Constituição não estabelece o fim do regime jurídico único. Ele, ao suprimir a obrigatoriedade do regime jurídico único, ele entrega a legislação infraconstitucional que ela estabeleça. Ou seja, cada um dos entes federativos ia fazer a opção em continuar com o regime jurídico único ou não, ok? Tanto é assim que lá, naquela época, a União promulgou a Lei 9962 de 2000. Essa lei, sim, pôs fim ao regime jurídico único no âmbito da União. Problema. O artigo 60, parágrafo 2 da Constituição, como vocês bem sabem, trata de como uma emenda constitucional pode ser promulgada validamente. A grosso modo, uma emenda constitucional deve respeitar um processo legislativo com um quórum qualificado, ou seja, 3/5, 2 turnos, 2 casas. A emenda constitucional 19 de 98 teria, todas as alterações que ela promoveu, teria obedecido esse processo legislativo. À exceção da redação do artigo 39, a nova redação do artigo 39, essa que estabeleceu o Conselho de Política e Remuneração de Pessoal. Pois bem, por conta disso, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade em 2001, a DI 2135, que no ano de 2007, o Supremo, por liminar, suspendeu os efeitos dessa nova redação, por entender à época que haviam indícios de que o processo legislativo para a emenda constitucional não fora obedecido, ok? Só que essa decisão de 2007 é uma decisão liminar, provisória. O julgamento foi postergado até que hoje, na data de hoje, 6 de novembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal encerra o julgamento e a exceção da ministra Carmen Lúcia, do ministro Luiz Fux e do ministro Fachin, a maior parte da corte entendeu que o processo legislativo de emenda constitucional foi todo obedecido na emenda 19, inclusive nessa nova redação do artigo 39.
Significa dizer que a redação dada pela emenda 19 ao artigo 39, repito, União, Estados, Distrito Federal e municípios instituirão Conselho de Política e Remuneração de Pessoal no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional, que esse processo legislativo foi obedecido e, portanto, é válida essa redação dada ao artigo 39. Pois bem, por que toda essa explicação? Porque eu tenho visto por aí muita gente falando que amanhã os estados podem contratar pelo regime seletista, amanhã os estados podem, os municípios, a União podem contratar pelos dois regimes. Não funciona assim, minha gente. Vejam, o que a redação vigente hoje do artigo 39 estabelece é a possibilidade de que cada ente federativo contrate junto às suas pessoas jurídicas de direito público por mais de um regime. Não há mais a obrigatoriedade. Agora, significa dizer que amanhã o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, pode abrir um processo seletivo para contratação de trabalhadores pelo regime do emprego público para, sei lá, para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Claro que não pode, evidentemente que não pode. Por quê? Porque por força da Lei Estadual 1698 de 90, nós aqui no Rio, o nosso regime jurídico ainda é único e é o regime do cargo. A União pode fazê-lo? Não, não pode fazê-lo amanhã. Por quê? Porque hoje, na União, há uma lei, 8.112 de 90, que estabelece como regime único o regime do cargo público. Agora, nada impede que a partir de amanhã todos esses entes federativos inaugurem um processo legislativo, legislação infraconstitucional, que permita que eles realizem a contratação de seus trabalhadores, tanto pelo cargo quanto pelo emprego público. Beleza? O regime jurídico único ainda não acabou, mas deixa de haver a obrigatoriedade constitucional e passa a ser matéria de legislação infraconstitucional. Beleza? Certinho? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.